diário de bordo de um blogger que ele foi para a Coreia do Norte. E nesse negócio da Coreia do Norte, quando ele foi lá, como que eles colocavam a cidade para ele. Como que eles apresentavam a cidade, é isso? Deixavam ele circular pela cidade? Sim. Muito doido esse negócio desse... Deixa eu pegar um negócio dele aqui. Eu sigo ele. Se chama Stefan pelo Mundo. Eu conheço ele. São 6 vídeos que ele fez lá. E tipo, a adrenalina dele, com medo dele morrer, eu acho que era o mais engraçado, né? Deve ser, viu? Deve ser. Porque normalmente quando a gente faz turismo, a gente quer relaxar, né? Mas na Coreia do Norte é difícil, né? Tudo pode ser interpretado como um comportamento ofensivo, né? Nossa, deve ser horrível. É. Vocês estão vendo o slide que eu coloquei, gente? Todo mundo já voltou? Tá todo mundo aí? Sim. Ou tem algum aluno desviante que está dormindo, que está bebendo? Não, né? Vou compartilhar aí, ó. Ah, beleza. Obrigado, Igor. Depois a gente olha aqui. Eu coloquei o slide. Eu coloquei o slide aqui para a gente discutir, né, do ponto de vista mais analítico, mais conceitual, a definição de desvio. Vocês estão vendo, né? Tá todo mundo vendo, né? Sim. Então, eu vou ler aqui pra gente, né? Pra gente avançar na discussão aqui. O desvio é o conjunto de comportamentos e de situações que os membros de um grupo consideram não conformes às suas expectativas, normas ou valores, e que, por isso, correm o risco de suscitar condenação e sanções de sua parte. Isso significa que o sociólogo considera desviantes as ações e as maneiras de ser que são mal vistas e sancionadas pela maioria dos membros de um grupo específico. Essa definição não está isenta de ambiguidades. Ou seja, a reação social é mais importante do que o comportamento em si. Então, uma reação social, um comportamento, né, que eu tenha num grupo pode ser considerado conformista, né, convencional, e o mesmo comportamento que eu tenho pode ser considerado desviante ou até criminoso por outro grupo, né? Então a reação social ela é fundamental para a definição do desvio, né? Então expectativas, deixa eu passar aqui o slide aqui. Eu mudei o slide, vocês viram, né? Então expectativas, normas e valores, né? O desvio surge de imediato com uma atividade, hein, gente? Vocês podem me interromper, tá? Sempre que vocês quiserem falar, para a aula ficar mais dinâmica, para a gente discutir, né, exemplos e conceitos, vocês têm que falar. Vocês não podem ficar jogando, né, fazer igual meu filho não, senão eu vou banir vocês, tá? Vou cancelar vocês. Vocês caem no TikTok, ficar jogando joguinho, essas porcarias com meu filho, eu vou cancelar vocês, tá? Vocês podem abrir a câmera também, tá bom? Fazer igual a Cecília. Abrir a câmera para a gente ter uma interação maior, né? Porque senão eu vou ficar falando, achando que eu tô falando com uma máquina, com um robô, né? Aí eu vou ter sofrimento mental e eu vou colocar a culpa em quem? Em vocês. E aí eu vou banir quem? Vocês, tá bom? Então, expectativas, normas e valores, né? O desvio surge de imediato como uma atividade que ilude uma expectativa, que viola uma norma social. Estou lendo o slide, tá? Para a gente avançar na discussão. Ou nega um valor. Então, o desvio, ele está muito... as normas sociais, elas estão absolutamente disseminadas na vida social. Elas são invisíveis. A maior parte das vezes a gente não percebe isso, né? A noção de desvio pressupõe a existência de um universo normativo. Não se pode falar de criminoso, de herético, de louco ou de perverso, caso não se tenha antecipadamente, previamente, né, ideias bastante claras sobre o que é justo, o que é injusto, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é normal, o que é patológico, o que é o bem, o que é o mal. Um ato de desvio é, antes de tudo, um ato reprovado.
não pode ser caso não tenha de saída uma ideia do que é reprovável ou não. Deixa eu passar aqui. Então o desvio é essencialmente o produto de um juízo feito por uma dada conduta ou sob uma maneira de ser. Como tal, não é uma propriedade inerente a certos comportamentos, e sim uma qualidade que lhes é atribuída pelo contexto. Então, o exemplo da festa, do carnaval, né? O que era considerado um comportamento quando eu abordava uma mulher e eu entendia que aquela era uma interação permissiva, uma interação livre, eu abordava de uma forma que era considerada normal, hoje em dia é considerado criminosa, desviante, ofensiva, né? Então, como tal, não é uma propriedade inerente a certos comportamentos, e sim uma qualidade que lhe é atribuída pelo contexto. O principal critério do desvio é, portanto, a reação que provoca uma reprimenda, sarcasmo, reprovação, denúncia, isolamento, ostracismo, tratamento obrigatório, prisão e execução. Quando o ato, outrora considerado de desvio, já não suscita reações, significa que deixou de ser desviante. A noção de desvio não pode ser entendida fora da interação entre o desviante e aqueles que o julgam. Ô Fred. Então, no turismo, isso é muito interessante, porque o turista ele circula entre grupos sociais, circula entre sociedades, circula entre contextos culturais. Então, necessariamente, o desvio vai aparecer, né? Mas pode falar. Só uma dúvida, só para confirmar uma coisa. Quando o desvio, ele pode ser uma atitude criminosa, mas nem toda atitude criminosa é um desvio? Nem todo desvio é um uma crime. atitude criminosa, mas toda atitude criminosa é um desvio. É isso? Sim. Então, por exemplo, o que é classificado como crime, do ponto de vista legal da lei, é um conjunto muito menor de comportamentos. A lei é muito mais enxuta do que a moralidade social. A moralidade social, ela é hegemônica. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. A moralidade social é Deus. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Todos os lugares tem alguém controlando o comportamento do outro. Tem alguém julgando. Tem alguém com alguma expectativa de valor que deve ser atendido ou que é quebrada. Então, a vida social é toda permeada pela moralidade. Não tem nenhum lugar do mundo que não tem moralidade, né? Uma criança pequena julga, né? Uma criança que já tem uma... Claro que isso é um processo que passa... Esse processo, ele é gerado, ele é causado pela socialização. À medida que a gente é socializado, a gente tem essa bússola moral, né? Então uma criança, por exemplo, ela sabe classificar o que é um comportamento esperado e o que não é um comportamento esperado, né? De crueldade, de maldade, o papel do pai, o papel da mãe, né? Etc. O crime não, o crime já é um comportamento. A lei, ela regula um número muito menor de comportamentos. Então, por exemplo, não é crime ter uma orientação sexual diferente da orientação hegemônica, que é a minha orientação, que é heterossexual, né? Não é crime, mas a sociedade, os valores, a moralidade não vai levar em conta a lei. A moralidade está se lixando para a lei, né? A gente não pensa na lei. Então, a mesma coisa é o estatuto da criança e do adolescente. Os pais não estão preocupados com o estatuto. O estatuto, ele é eu tenho aqui o estatuto, né? Ele é um livrinho. A gente pode ler, pegar o estatuto. Você acha que algum pai, alguma mãe lê o estatuto? Vai ler lá os códigos, como que regula, o papel do conselho tutelar, como que a criança... o papel da escola, né? Se uma criança chega machucada na escola, ou se uma criança começa a reclamar que a mãe é violenta, que o pai é violento. Não, os pais estão se lixando para a lei. Eles vão criar e controlar os filhos de acordo com a tradição, de acordo com o que eles aprenderam, de acordo com os valores religiosos deles. Ninguém está preocupado com a lei, não, que se dane a lei. Quando a gente aciona a lei, aí complica mais. Quando um pai é acusado de ter molestado
sua filha, aí, mesmo que isso não for verdade, tá, gente? Mesmo que seja uma desconfiança, mesmo que seja um julgamento, um julgamento por outras razões. Na verdade, muitas vezes, as pessoas acusam e julgam uma pessoa por outras razões. Então, mesmo que isso não for verdade, aí a lei entra. Então, se um pai for acusado de ter molestado seu filho, ele vai ter que lidar com a lei também. Né? E mais do que a lei, vai ter que lidar com toda a reação social que isso traz. Né? Que é muito pesada. Né? Então a gente sempre tem que trazer isso para o turismo. Porque o turismo, na verdade, ele vai ser mais um fenômeno social, mais uma interação social, mais uma experiência social, onde a moralidade está presente, onde a moralidade reina. Né? A moralidade reina. Então, por que o turismo, o lazer do turismo é um espaço social, é uma interação social ímpar para a gente pensar o desvio? Hein, gente? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão ter que atender a minha expectativa. Vão ter que dar respostas inteligentes, tá bom? Eu tenho uma expectativa sobre vocês. Então, por que o tempo social do lazer, o tempo social do turismo é um espaço de interação social que o desvio emerge? Por quê? É porque as pessoas estão saindo tipo, da rotina e da bolha delas, e quando você vai fazer turismo, você sai, sei lá, do seu país. Então, às vezes, você está mais suscetível a fazer coisas que são do seu costume, mas que, dependendo em outro lugar, elas não são normais. Sim. E eu acho que não só isso, mas eu acho que também o fato de que, tipo assim, muitas vezes, quando você tá nessa bolha, igual você falou, que você conhece as pessoas que estão te julgando, vamos dizer assim. Quando você está em outro país, por exemplo, você não tem muito esse contato com as outras pessoas que estão te julgando, então meio que para você tanto faz, sabe? Então eu acho que isso é um outro motivo também. As pessoas, elas se permitem viver outras coisas e agir de outras formas, que quando elas estão em um ambiente que elas são julgadas por pessoas que elas conhecem, elas não são tão suscetíveis a realizar. Elas sofrem menos a reação, né? A reação social. Sim. Pode falar. Eu lembro, no primeiro período, Fred, inclusive na sua aula, você estava falando... eu não lembro que cidade que era. Mas era uma cidade no interior da Europa, e aí tinha uns jovens que iam fazer turismo lá, e eles estavam ficando baderna até de madrugada. E aí os idosos e as pessoas da cidade ficavam super incomodadas, só que, tipo, para esses jovens era normal, porque eles estavam em outra cidade, e problema de quem mora. Eles estavam curtindo e ignoravam completamente os locais de lá. Sem dúvida. Pode falar. Mas eu acho que é muito menos explícito. Porque eu acho muito difícil, pelo menos eu não conheço, né? Vamos supor, de um comportamento desviante do turista e que ele seja confrontado diretamente. Porque, em tese, o turismo é benéfico, né? Ele vai trazer benefícios econômicos, culturais. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente julga, a gente não chega lá e fala, pô, para com isso e tal, o que você está fazendo? Porque senão você vai espantar ele. Então você só atura e julga pelas costas, mas você nunca confronta ele. Entendi. Mas, por exemplo, vamos pensar no carnaval em Belo Horizonte, né? Quando chegaram 4 milhões de pessoas em Belo Horizonte. Isso tem um impacto enorme nas pessoas, na vida das pessoas, né? Então, você chegou 4 milhões de pessoas que querem festa, que querem beber, querem se divertir, que querem namorar. Isso impacta os moradores, né? Então, o tempo social do turismo é um tempo do ócio, um tempo da liberdade, da autonomia. Então, quando eu sou turista, eu quebro um pouco as minhas obrigações, né? Eu fico um pouco mais livre, né? Eu tenho um afrouxamento das minhas obrigações, das cobranças que eu estou sujeito na minha rotina, né? Então, eu saio do meu tempo, do meu espaço, do trabalho, da produtividade, da escola, né, da aula que eu dou, eu tenho que acordar meu filho para ele assistir aula, eu tenho que checar se ele está assistindo aula, se ele não está no TikTok o dia inteiro. Então, eu faço pesquisa, né? Eu tenho uma relação com a minha mulher, que a gente divide a casa, né? A casa, a gente que cuida da casa. Nós temos 3 empregadas, eu já falei isso para você, né? Eu, minha mulher e meu filho. Meu filho abre mão de ajudar, né? Porque é um vagabundo. Então eu e minha mulher, a gente fica brigando para ver quem trabalha, faz as coisas da casa. Então, o tempo todo, a rotina cobra da gente
obrigações. O tempo todo eu tenho que atender essas obrigações, eu tenho que responder essas obrigações. Então, quando o espaço do lazer e do ócio e do prazer, né? Então, a primeira característica do turismo é que ele é um espaço do prazer. Né? Ou seja, eu estou fora das minhas obrigações. Eu afrouxei as cobranças que eu estou sujeito. Né? As cobranças do trabalho, da escola, da relação com os meus colegas, com a minha mulher, com os meus vizinhos, e etc. E o trabalho, e o ócio, o prazer, né? Ele é muito controlado, ele é disruptivo. Né? O tempo de autonomia, a liberdade em si já é disruptiva. Então eu vou assumir comportamentos que eu não assumo na minha rotina. Então, o sujeito que é completamente conformista, tem um comportamento completamente convencional no tempo social da produtividade, quando ele está de férias, né, quando ele tem um tempo de prazer, ele vai ter mais autonomia e liberdade. Isso já em si, né, a busca pelo prazer, o tempo pelo prazer já é em si disruptivo. Então, o turismo é esse momento, o momento que a gente afrouxa as cobranças, né, controle social sobre o meu comportamento. Então eu vou beber de manhã, né, vou para a praia, vou beber de manhã, vou beber de tarde, vou beber de noite. Eu não vou ter horário para dormir, não vou ter horário para comer. Eu vou buscar relacionamentos afetivos sexuais que normalmente eu não tenho na minha rotina, e etc, etc. Eu vou assumir comportamento de risco, que eu posso usar álcool e drogas que eu não uso na minha rotina, ou eu vou fazer esporte e comportamento em ambientes naturais, né, que eu posso sofrer algum tipo de acidente. Então, eu vou interagir com pessoas que eu desconheço, as normas, os valores delas, né, aquilo que a Júlia estava falando, ou seja, eu vou estar em outro contexto cultural, em outro contexto social. Então, a chance da gente de emergir o conflito, né, de emergir um comportamento desviante é muito grande. Então, o turismo, por isso que a gente vai discutir o turismo sexual, né? Não só o turismo sexual, o mercado, regulado pelo mercado, né? Pelo mercado da prostituição, mas também as interações afetivo-sexuais. Nem todo turismo, nem toda interação afetivo-sexual passa pelo mercado da prostituição. Né? Nem todo turismo, nem toda interação afetivo-sexual passa pelo mercado econômico da prostituição. Né? Então, a gente vai estar discutindo comportamentos que estão numa linha muito tênue, né, entre um comportamento convencional e um comportamento desviante. Porque o comportamento vai ser sempre avaliado por um grupo, né, um grupo que muitas vezes eu não tenho, que eu não pertenço. Né. E quanto mais rígida a identidade desse grupo, maior vai ser a reação desse grupo. Né. Deixa eu ver aqui onde eu estou aqui no PowerPoint, só para a gente continuar aqui. Então, a relação entre o desvio e o sistema normativo. Né? As relações entre comportamento ou característica normal, entre aspas, né, e desviante são flutuantes, devido ao caráter variável da norma. Né? Então, o desvio ele é um comportamento flutuante porque o mesmo comportamento pode ser considerado convencional e desviante de acordo com o grupo de referência. Então, ele varia a área de permissividade ou tolerância consentida em relação à norma. Na realidade, a norma é somente uma abstração, é um modelo de comportamento correspondente a uma conduta média. Assim, em relação a certo modelo de comportamento social, por exemplo, relações sexuais em áreas turísticas, por exemplo, entre estranhos, são permitidas certas variações segundo a idade, o sexo dos indivíduos, né, do pertencimento de classe, de status, né, de educação, etc. As oscilações podem variar ao longo do tempo e do espaço. Né, varia o grau de internalização da norma segundo as diversas modalidades de socialização. Então, no carnaval, por exemplo, ou em outras festas, né, festas têm muitos turistas, tem multidão, a permissividade, o nível de controle é menor. Né, o nível de permissividade é maior. Né? Por exemplo, entre relações sexuais em áreas públicas ou em áreas turísticas, entre pessoas estranhas. Então existe uma certa tolerância. Né? Quando você vai para um ambiente
de produtividade, essa tolerância é zero, né? Então as pessoas são muito mais, a reação social é muito maior, né? Então mudei de slide agora, né? Então conflito de normas entre grupos distintos. Quanto mais as sociedades contemporâneas se articulam em uma pluralidade de grupos, de organizações, de instituições que são independentes, né? E que são competitivas e que são conflitivas, maior é a chance de discrepância entre os seus códigos normativos. O pertencimento a múltiplos grupos revelam-se frequentes fontes de conflito. No entanto, no universo normativo de um grupo só raramente constitui um conjunto homogêneo, facilmente identificável. Ou seja, essa discussão é muito interessante, né? Eu pertenço a vários grupos, não é isso? Então, o meu pertencimento a grupos com valores distintos necessariamente vai gerar conflito, né? Então vamos pensar um exemplo aqui de um turista, né? Que na vida social, no espaço da produtividade, no trabalho, na escola, né? na família, na relação com o filho, ele tem um comportamento convencional. E quando ele é turista, ele tem um comportamento desviante, considerado desviante, segundo os próprios padrões dele, né? Por exemplo, vamos pensar, vocês conseguem pensar, né, e problematizar um exemplo? Quando o turista tem um comportamento convencional e quando ele assume, ou quando eu tenho um comportamento convencional, e quando eu assumo um comportamento no meu período de férias, de lazer, né, de turismo, eu entro em choque com os meus próprios valores, daqueles grupos que eu tenho uma posição conformista, né? Então, o próprio turista, a gente pertence a grupos muito distintos, do ponto de vista de religião, do ponto de vista de político, do ponto de vista familiar, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de vários posicionamentos que a gente tem em relação aos grupos que a gente pertence, né? Então, vocês podem pensar um exemplo para a gente discutir? Eu acho que a gente já falou tanto assim de carnaval, e, por exemplo, aqui no carnaval de BH, se abrir um latão de cerveja 8 horas da manhã é ok. Nos dias normais, sabe, caracteriza uma outra coisa. Eu acho que no carnaval você se permite fazer isso, mas não é uma coisa que você faz habitualmente. Sim, claro, sem dúvida. Eu acho que não só no carnaval, né? Acho que tem muita gente que em qualquer situação de turismo acaba bebendo muito, que normalmente não bebe. E eu acho que, por exemplo, pegando o exemplo do carnaval também, a gente pode citar muitos gringos, que às vezes eles, no país deles, eles têm um comportamento X em relação às mulheres. Convencional, né? Tipo de mais respeito, enfim. E aí vem pro Brasil no carnaval, dá o louco, acha que é tudo liberado, e aí chega sentando na janelinha, sabe? Eu acho que isso acontece muito também. Esses comportamentos de quando é no seu país, você se porta de uma maneira, e quando é num outro país, você muda totalmente esse comportamento. Um comportamento que no seu país, muitas vezes, você acharia desviante, ofensivo, você acaba exercendo essa atitude em outros países, quando você é turista. Sem dúvida. Quando o turista é aquele sujeito que circula, não é isso? Aquele sujeito que passa por vários contextos culturais. E quando você circula, quando você passa por vários contextos culturais, necessariamente você vai entrar em conflito, né? Vai emergir o conflito. Então, todo o imaginário que os turistas têm do que é o Brasil, não é isso? O turista vem para o Brasil, qual que é o imaginário coletivo que um turista europeu tem do Brasil? Né? Qual o tipo de turismo que ele busca no Brasil? Carnaval, futebol. Beleza, liberdade, permissividade, não é isso? Acha que as mulheres são mais livres. Então, eles têm uma visão completamente errada da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é extremamente conservadora e controla muito o corpo feminino, né? Então, uma mulher que tem liberdade sexual, ela sofre vários tipos de sanções, por exemplo. Só que no imaginário coletivo do turista, a mulher brasileira é uma mulher permissiva, livre, né? Que tem... vulgar até. Então, esse estereótipo, esse imaginário, ele acaba
sendo cristalizado um comportamento estereotipado. Ele se cristaliza um comportamento estigmatizante, estereotipado, um estigma. Né? Então é uma mulher fácil, não é isso? Uma mulher que você dá um presentinho para ela, uma mulher... Muitas vezes as mulheres brasileiras são vistas como de grupos sociais, do ponto de vista econômico, educacional, vulnerável, não é isso? Então é uma mulher que está numa situação de vulnerabilidade. Então é uma mulher permissiva e vulnerável. Então você vem, dá um presente, sai com ela e aí você transa com ela. Então às vezes tem um imaginário coletivo, geral, abstrato, difuso, e aí ele vai se concretizando na interação face a face, ele se concretiza de uma forma muito estereotipada, né, muito rígida, muito estigmatizante, né, que vê a mulher brasileira como uma pessoa exótica, né, como se fosse muito diferente do comportamento convencional de uma mulher europeia. E não é. Claro que não, né? As pessoas na vida real têm um comportamento, a maior parte delas, né, tem um comportamento convencional. Não é isso? As pessoas não saem tendo um comportamento... elas não assumem comportamentos que entram em choque com a vida social o tempo todo, né? Então, o turista, ele muitas vezes ele provoca esse comportamento, ele é disruptivo, ele provoca desvio, né? E muitas vezes pode ser um comportamento violento, inclusive, né? Não só desviante, mas violento também, né? Como você disse, né? Desrespeitoso e que preconceituoso, né? Que estereotipa o nativo, a população nativa, né? Como se a população brasileira fosse exótica, fosse diferente. Não é, né? A maior parte do tempo, todo mundo age de uma forma absolutamente previsível e convencional, né? Então, o turismo é um espaço onde as interações sociais e culturais, né, vão emergir, vão possibilitar a emergência do desvio, né, muito facilmente, por causa desse deslocamento do contexto cultural, do contexto social, né, e por causa da própria característica inerente ao turismo, que é mais liberdade, mais autonomia, que é priorizar o prazer, né? Quando a gente está de férias, a gente prioriza o prazer, né? Então, muitas vezes você tem um comportamento em relação, por exemplo, ao meio ambiente que você não teria na sua rotina, né? Você descarta coisas, você tem um comportamento mais irresponsável, né? Em relação a lixo ou a resíduo, né? Porque você prioriza o seu prazer, você prioriza a sua autonomia, a sua liberdade, né? Deixa eu só ver onde nós estamos aqui no PowerPoint. Então esse ponto, eu acho importante a gente destacar esse ponto, né, de que a gente está aí no slide, né, que o pertencimento a múltiplos grupos revelam-se frequentes fontes de conflito, né, ou seja, o mesmo indivíduo ele tem que dar conta de grupos que têm valores conflitantes. Então o mesmo indivíduo ele pertence a um grupo específico, um grupo religioso, um grupo político. Ele compartilha valores e normas no trabalho, na vizinhança, em relação ao consumo, em relação à cultura. Então, quando o indivíduo transita por grupos distintos, os valores e as normas desses grupos vão entrar em choque, vão entrar em conflito, né? Então, a nossa própria constituição como indivíduo numa sociedade plural, numa sociedade heterogênea, faz com que a gente tenha conflitos. Então o conflito perpassa a nossa vida social, né? É muito difícil você ver um indivíduo que tem um pertencimento a um único grupo, não é? Então quando você vê aqueles exemplos assim, aquele tipo ideal, né? Um exemplo quase como um estereótipo, né? Um mormon, um quaker, uma testemunha de Jeová, aquela pessoa ou aqueles grupos ortodoxos, né? Seja da Igreja Católica, seja do judaísmo, né? Que tem
que toda a vida social ocorre dentro de um único grupo. Toda a socialização ocorre dentro de um único grupo. É muito difícil a gente identificar, você vê indivíduos e grupos que têm essa identidade tão rígida, né? Então a maior parte das pessoas circula entre grupos conflitantes. Né? Claro, tem alguns exemplos. Então você tem exemplos de mormons ou quakers, os judeus racídicos, né? Os judeus ortodoxos, que só interagem, só convivem com pessoas idênticas, pessoas do mesmo grupo. Né? Então isso é mais raro. Né? Como a gente vive numa sociedade heterogênea, complexa, urbana, democrática, capitalista, consumista, a socialização passa necessariamente pelo aprendizado, né, de normas de grupos distintos. Né? E esses grupos distintos têm identidades distintas, então necessariamente são conflitantes. Né? Então é muito difícil a gente ver um indivíduo que é formado em um único grupo. Né? Porque inclusive isso gera identidades muito rígidas. Né? Então quando você é formado em um único grupo, a sua socialização, né, você é socializado num grupo fechado, você acaba desenvolvendo uma identidade muito rígida. Né? E essa identidade normalmente é muito autoritária, não consegue lidar com a diversidade, né, com a pluralidade de comportamento que a gente tem numa sociedade complexa. Né? Uma coisa é uma sociedade Yanomami, né, que é uma sociedade que tem menos diversidade, tem menos grupos, por exemplo, né, que tem menos conflito, ela é muito mais homogênea. Outra coisa é uma sociedade urbana, né, que tem 200 milhões de pessoas. Então, isso é para dizer que o choque entre as normas sociais, ele está dentro do próprio indivíduo, uma vez que o indivíduo é socializado, né, em múltiplos grupos, né, de referência. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Muitas vezes a gente só se dá conta quando a gente quebra uma expectativa, quando a gente quebra uma norma. Né? Então é muito difícil, por exemplo, vamos pensar do ponto de vista concreto, né? É muito difícil, por exemplo, você ver pessoas muito diferentes tendo interação afetiva, né? Uma interação, as pessoas namorarem, né? Uma interação afetiva, sexual, né? Ficarem namorarem ou casarem. Então, é só em conto de fada você vê pessoas, por exemplo, uma pessoa muito educada ficar com uma pessoa que tem doutorado, por exemplo, ficar com uma pessoa que não tem educação formal. Vocês conhecem algum relacionamento assim? Além do cinema, né? Porque o cinema é o mundo da fantasia, não é isso? É um mundo em que uma menina linda, que tem educação, tem cultura, ou um cara lindo, que tem educação, tem cultura, tem escolaridade alta, fica com um pé rapado, uma pessoa sem educação, que não tem educação formal, que não tem educação cultural, né? Então isso é possível na fantasia, né? Então se você pensa nas suas interações concretas, né? Então me fala, por exemplo, um relacionamento interracial, por exemplo. Por que é tão raro a gente ver uma mulher negra com um homem branco com uma mulher negra? É comum. Olha pra você ver como uma coisa trivial, uma coisa banal, né? A gente não consegue ver na sociedade. Por quê? Por que o casamento entre... normalmente as pessoas têm uma regra, né, de que os relacionamentos acontecem entre pares, entre pessoas iguais. Por que do ponto de vista concreto, a gente não consegue identificar na vida social pessoas diferentes ficarem juntas? Qual que é o impeditivo? Do ponto de vista da lei, não tem nenhum impeditivo. Né? O mundo da lei não entra aqui. Né? Uma menina negra não tem... A gente não vive num sistema de apartheid, como era a África do Sul, ou como era os estados do sul dos Estados Unidos, né? Que existe um sistema onde a lei segregava, a lei separava. Né? Então, muitas vezes, quando os turistas ficam com mulheres negras, eles estão, na verdade, buscando esse imaginário coletivo, né? Essa busca do exótico. Né? Então, e vice-versa também, né? Meninas
mulheres brancas do sul, né, do sudeste, vão para Salvador, vão para Bahia e ficarem com caras negros. E como se estivesse realizando uma fantasia. Porque na interação social, na vida social, isso não é possível. Né? Se vocês me falarem que é comum, né, mulheres de classe média brancas ficarem com caras negros de classe popular, eu não conheço esse Brasil. Se vocês me falarem que é comum, por que não é possível isso na vida social? Né? Por que as normas, os valores não permitem, né, que pessoas muito educadas fiquem com pessoas pouco educadas? Ou pessoas muito ricas fiquem com pessoas muito pobres? Por que só no cinema isso acontece? Né? Ou pessoas brancas com pessoas... Ou seja, até o relacionamento entre grupos, né, étnicos, né, diferentes não é comum. Então, o que eu estou dizendo é que os grupos sociais são muito rígidos, né? Eles cobram comportamentos muito adequados das pessoas. Né? É isso que eu ia falar, Fred, que às vezes não é nem a relação das duas pessoas, pode ser ótima e tal, mas eu sofro a impressão dos grupos em que eles estão inseridos, são grupos que não interagem entre si. Existe mais relação de poder do que de interação. Então, assim, é difícil a pessoa conseguir lidar com a repressão, com julgamentos. Com enfim. controle, né? Então, por exemplo, pessoas de religião diferente também. No cinema isso aparece muito, né? É muito legal os filmes, porque eles têm os filmes e as fantasias e o conto de fada, eles mostram pra gente possibilidades que não são concretas na vida real, que não são operacionalizadas na vida real, né? Então, às vezes você chega... Vocês conhecem um filme que chama Adivinha Quem Vem Para Jantar? Vocês já viram esse filme? Esse filme é um filme dos anos 60, que é um clássico, né? E aí, uma família de classe média americana, branca, tem uma filha, e essa filha vai trazer um cara para jantar, o noivo dela. Os pais não conhecem o noivo, eles vão conhecer. E o cara é perfeito. Ele é diplomata, ele é médico, ele é um gentleman, ele é uma pessoa culta, né, formou, de classe média alta também. Ele é idêntico a ela, mas tem uma diferença só. Qual que é essa diferença? Ele é negro. Então ele é um cara perfeito, ele é bonito, é um ator americano que chama Sidney Poitier. Hoje ele está velhinho, então, nem sei se morreu. Então ele é perfeito. Ele é um cara assim, bonito, inteligente, charmoso, tipo Lázaro Ramos. Lázaro Ramos é um cara bonito, um cara charmoso, um cara inteligente, culto, bem sucedido, não é? Imagina aquele cara perfeito. Qualquer família ficaria completamente encantada com o partido, né? Pô, minha filha casou bem, hein? Só que ele tem uma diferença só uma diferença. Ele é negro. E aí isso quebra todas as expectativas da família. Né? Então as pessoas não conseguem achar outros problemas nele. Né? Porque não tem. Ele é inteligente, ele é charmoso, ele é bonito, ele é educado, ele é bem sucedido, ele é médico, ele é diplomata e tal. Então, o fato dele ser negro, o fato da pele dele ser negra, ser escura, quebra a expectativa da família. E as pessoas tentam lidar com aquilo. Né? Porque o que está associado com a pele negra nos Estados Unidos? Isso no filme dos anos 60, né, que ainda existia as leis Jim Crow, né, o apartheid, uma parte dos Estados Unidos. Né, o que o indivíduo, o que eu estou dizendo, gente, que o indivíduo, ele carrega toda a sociedade nele. A sociedade está impregnada na gente. Mesmo a gente não se dando conta disso. Então por isso que no Brasil, por exemplo, às vezes quando uma pessoa é bem sucedida do ponto de vista econômico, status, né, ela tem muito status, é muito popular, é muito famosa, ela não se reconhece como uma pessoa negra. Não é isso? Por quê? Porque ela não está sujeita àquela situação de vulnerabilidade, né, aquela situação que a população, que o imaginário coletivo atrela a pele negra. Então, muitas vezes, a identidade da pessoa passa pelo status dela na sociedade. Então, às vezes, você vê isso com um jogador de futebol, por exemplo, né? Com o Pelé. O Pelé foi muito criticado durante muito tempo, porque ele não tem uma identidade, né? Não reconhecer isso. Então, o que eu estou chamando a atenção é que a gente, né, o indivíduo, ele tem que dar conta de conflitos sociais que o indivíduo não dá conta, né, que perpassa o indivíduo. Né, aquilo que a Larissa chamou atenção. Né? A gente é cobrado e é julgado
por controles sociais, controles grupos que a gente pertence, que a gente não dá conta. Que a gente só vai perceber, só vai enfrentar quando a gente quebra. Então muitas vezes por isso as pessoas não quebram. Por isso só o cinema que permite a gente ver exemplos tão irreais, né? O cinema tem essa função, né, de abrir mais o imaginário, né, de ser mais livre, né? O cinema, a literatura, a música, né, os contos de fada, né, permitem que a sociedade seja menos rígida. Porque na prática o controle sobre o indivíduo é muito grande, né? Então, a gente nunca vê na prática pessoas muito diferentes juntas, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo que o amor não existe. É isso que eu estou dizendo. Não existe amor. O que existe é uma compatibilidade entre pessoas que são muito parecidas. Então, o amor, ele sempre vai aparecer, a interação afetiva sexual, né? Ela sempre vai aparecer entre iguais. Você nunca vai ver o amor do Romeu com a Julieta, né? O amor do cara que é muito diferente da menina, ou do cara que é muito diferente do outro cara, ou da menina que é muito diferente do outro cara, Tá ficando confuso isso, né? Já me perdi já. Você nunca vai ver um amor entre uma pessoa trans e uma pessoa... Porque as pessoas não... Porque os grupos sociais são muito rígidos, eles exigem. Então o amor só vai... A paixão, o amor, né, só aparece entre pessoas iguais. Né? Eu acho que até acontece em casos raros. Não, mas a excepcionalidade confirma a regra, né? Mas para que isso aconteça, a pessoa tem que quebrar com esses grupos. Ela tem que deixar de fazer parte daquele grupo, geralmente, para que ela consiga viver isso, porque pertencer naquele grupo, ela vai ser julgada o tempo todo. Existe um controle, e esse controle a gente adere a esse controle. Esse é que a gente também, o indivíduo, ele não está disposto a quebrar as regras o tempo todo. Porque quebrar as regras o tempo todo é muito conflito, o custo é muito alto para a gente. Então nós construímos o controle. O indivíduo não é vítima da sociedade, não. A gente tem que parar de falar que eu sou assim, porque a sociedade existe. Não, a gente acredita e a gente reforça esse controle o tempo todo. Porque o custo de quebrar o controle é muito alto. Eu não estou disposto a falar para meu filho assim, meu filho vai virar para mim e falar assim, não vou estudar mais. Eu vou acarcar ele, eu vou acabar com ele, não é isso? Porque eu não aceito uma forma, não, mas eu vou ser músico, eu vou jogar futebol. Não, eu não consigo. O que eu espero dele é que ele tenha uma trajetória parecida com a minha. Né? Então, quebrar essa expectativa. Se ele falasse para mim, falasse não, eu vou ser jogador de futebol, vou ser cantor, né, de sofrência, eu mato ele, né, se ele falar uma coisa dessa, né, de um sertanejo universitário, que é uma coisa assim, terrível, né. Então, eu não consigo lidar com uma expectativa que não seja a minha, nem isso. Eu não vou. Não, para mim ele tem que estudar, eu tenho que fazer o terminar o segundo grau, eu tenho que entrar no UFMG. Então a minha expectativa em relação ao meu filho é essa. Aí para eu mudar isso, o custo é muito alto. E para ele enfrentar isso comigo, e com a mãe dele, que é mais chata do que eu, né? É muito alto, ele vai ter que pagar um preço muito alto. Então a gente não consegue lidar com... A gente não consegue quebrar muito a expectativa das pessoas porque o custo é muito alto. A gente prefere aderir, né? A gente adere. E aí a gente cobra também do outro, né? Então é muito difícil a gente ir contra as regras. Mas eu acho que os movimentos sociais é uma forma de ir quebrando aos poucos. Né? De gerar mudança. E a mudança... Você tem razão, Gabriel. Os movimentos sociais ajudam a sociedade a mudar. Né? Só que isso demora. O custo é alto. A gente tem muito conflito, né? Isso aqui é bonito no movimento social. O movimento gay americano, por exemplo, o movimento feminista também surgiu nos Estados Unidos, né? Ou o movimento de identidade negra, os movimentos negros também surgiram nos Estados Unidos. Surgiram primeiro nos Estados Unidos do que no Brasil. Por quê? Por que surgiram lá, primeiro lá do que aqui? A gente tem uma dependência cultural? Oi? Eu tô com um problema de som, cara. Eu vou ter que mudar de computador, eu acho. Ou o meu fone... Oi? Ou o meu fone tá com problema. Eu vou ter que trocar de fone, porque tá muito baixinho. Mas pode falar, Gabriel. Não concordo muito com a fala do Gabriel. Eu tinha comentado que a gente tem uma dependência cultural muito grande dos Estados Unidos. Mas a gente tem que reconhecer que os movimentos sociais, o movimento gay, o movimento, né, LGBT, o movimento feminista, o movimento negro,
a sociedade americana é muito mais, ela se mobiliza mais por questões coletivas, né, de grupo, do que a sociedade brasileira, né? Aqui no Brasil, eu nunca vi um movimento George Floyd. Alguém conhece aqui o movimento Vidas Negras Importam? Né? Agora, por exemplo, a polícia do Rio de Janeiro matou 29 pessoas na favela do Jacarezinho. Alguém foi para a rua no Brasil? Você teve algum movimento social no Brasil? Contra a polícia? Contra o Estado? Contra a morte de 29 pessoas na favela do Jacarezinho? Vocês viram isso? Hein, Um gente? pouco, mas Eu tô bem pouco. perguntando, vocês viram isso? Eu cheguei a ver um pouco, mas Não. bem pouco. Só você viu, Gabriel, que eu não vi. Na imprensa, né, assim, né? A cidade do Rio de Janeiro, se fosse nos Estados Unidos, as cidades ia parar, né? As pessoas iam pra rua, mesmo na pandemia. Vocês lembram que o George Floyd tem 1 ano que tá fazendo agora, né? Quando aquele policial ficou pisando no pescoço dele, né? Com o joelho, né? Forçando. Então, a sociedade americana é muito mais, ela cobra, ela pressiona muito mais por mudanças do que a sociedade brasileira, né? Então tem isso também, né? O indivíduo ainda está no contexto, ele pode estar num contexto em que as mudanças ocorrem de forma mais rápida ou mais lenta. É isso que eu estou chamando a atenção. No Brasil, a mudança é muito mais lenta. O movimento feminista aqui no Brasil é incipiente, é super recente, né? Ô Fred, eu talvez possa estar falando bobagem, mas às vezes eu acho que, querendo ou não, a cultura dos Estados Unidos ela é mais racista do que a brasileira. Aí a gente tem que definir, né? O que é mais ou menos. Eu não sei. Para mim, as Não duas acho são que racistas. seja, não acho que seja mais. Eu As acho duas que a são, para forma- mim. A forma que eles se expressam lá, que é mais aberta. Aqui é mais velado, acaba sendo um pouco É. mais velado. Então, Aqui não é eu acho menos, que- não. Aqui não é menos, não. Mas eu acho que também é questão de ponto de vista também, se a gente parar pra pensar. Porque assim, ó, às vezes a gente questiona falando assim, mas país de primeiro mundo é melhor que o Brasil porque o Brasil é de terceiro mundo. A cultura inglesa é melhor que a cultura brasileira porque tem isso. A gente também esquece que também esses países de primeiro mundo passaram pelo mesmo quesito que o Brasil passa hoje e evoluem da mesma forma. Igual a gente olhando assim, ó, vamos pegar esporte aí. Metade da Liga Americana da NBA é negra. Não, deve ser 80%, não é metade, não. Deve ser 90%. 90% são negros. Então, assim, ovacionar é igual o Obama. O Obama, quando estava no governo, ele deu 3 medalhas para o Michael Jordan porque foi o melhor jogador na percepção dele. Ou então um presidente branco da mesma forma, para exaltar alguma coisa. Eu acho assim, é extremidade. Tem pessoas que dizem a mesma coisa de falar que na Alemanha não existe nazista. Vai pro sul da Alemanha pra você ver. Vai na Alemanha pra você conversar com pessoas. Tem gente que tem um pensamento empedrado também. Não, eu entendo que existe discriminação em todos os lugares. Agora, a forma com que essa discriminação é enfrentada, para mim, é muito diferente. Eu discordo da Júlia. Acho que existe discriminação e racismo em todos os lugares. Agora, a forma com que a sociedade americana enfrenta é muito diferente da forma que a sociedade brasileira enfrenta. Lá, os movimentos sociais é para valer. Né? Eles são contra a polícia, eles exigem mudança na polícia, eles são contra essa naturalização da violência, naturalização da morte de pessoas negras, né? De homens, jovens. Aqui no Brasil não existe movimento social dessa natureza. Por É quê? isso que aconteceu aqui, a gente naturalizou a morte de corpos negros. Total. Não é estatística. Total. No caso A polícia aqui é tão violenta quanto a americana. Só que aqui ninguém confronta a polícia. Pois é, no caso do Jacarezinho, por poucos dias assim a gente comentou, a imprensa falou um pouquinho, a internet comentou também. Só que ninguém foi pra rua de fato. E agora ninguém tá comentando sobre isso. Não, Então, esse todo assunto mundo tá sumiu. quieto. Esse A gente assunto acostumou não com ficou a uma violência. semana na imprensa, eu acho. Pois é, a gente se acostumou com a violência. Então, a mesma coisa no movimento gay, né? Assim, os movimentos de direitos, né? Também surgiu nos Estados Unidos, né? Muito antes do que no Brasil, né? O movimento feminista também, né? Aqui no Brasil o movimento feminista é muito recente. Mas o professor, em relação a isso aí também há dúvidas e divergências, porque é o seguinte,
cometer crime, desvio de conduta no Brasil, é menos. Você não paga por isso. Né? Matar no Brasil é muito fácil hoje. Vamos comparar a uma violência dos Estados Unidos, que é uma lei mais severa, é uma lei que acontece, que ela é feita mais do que aqui. Se a gente para pensar, olhando assim de desvio, até mesmo em questão, olhando para o turismo, o turista hoje, se você coloca um panfleto na mão dele falando assim, para onde você prefere ir? Cuba, Brasil, México? Cuba é muito mais interessante do que o Brasil. E olha que a biodiversidade do Brasil é gigante. Mas por quê? Porque a segurança é falha. Porque a polícia bate, ou seja, a nossa lei que vigora não pune. Então a violência ela é maior, se a gente for parar para pensar no desvio de cultura, no desvio de ação também. Eu estava vendo um podcast de um delegado falando isso. Um delegado de polícia, um famoso aí, que prendeu um bandido em São Paulo, que matou mais de 1.000 pessoas. Ele falou... Hã? É o da Cunha? É o da Cunha. Eu estava assistindo isso e ele evidenciou isso muito. Eu não conheço essa fala do delegado, essa entrevista, né, esse discurso que você está falando. Depois você podia compartilhar aqui no chat para a gente discutir. Mas o fato é que eu estou falando tudo isso por causa da questão que o Gabriel chamou atenção. Né? A sociedade muda. Né? Os movimentos sociais ajudam a mudar a sociedade. O ponto aqui é esse. O movimento negro, o movimento gay, o movimento feminista, né, ajuda a mudar a sociedade. Só que a mudança é muito lenta. Né? E, ao contrário do que esse discurso é muito comum entre as forças policiais. Né? Eu vou mudar aqui de cadeira porque eu tô com dor na coluna. Esse negócio de ficar o dia inteiro sentado é foda, cara. Então, ao contrário do que as pessoas acreditam e dizem, o Brasil, existe muita punição no Brasil. Né? Então, quando a gente olha a população prisional brasileira, né, eu trabalho com isso, a minha formação é em segurança pública, a população brasileira é a terceira ou quarta maior do mundo. Né? Só que tem um problema, né? Quem está preso é pobre. Então, o sistema de justiça criminal funciona, tá? Ele não funciona para mim, classe média, branco, tal. Não funciona para elite. Ele funciona muito bem para quem não consegue acionar os sistemas de defesa. Né? Então, a gente tem quase 800 mil presos no Brasil. A gente tem a maior letalidade policial, né, da América. A polícia que mata a rodo, mata muito mais do que qualquer outro país, se você comparar. Então, existe punição, existe violência institucional, violência... O Estado aqui é muito presente. Ele prende muito, ele mata muito. O problema é que ele só mata uma parte da população. O problema é que ele só prende uma parte da população. E o controle social informal, que é o que a gente está falando, o controle social informal é o que controla a gente, nosso comportamento, né? Não é a lei. Ele funciona. É uma sociedade muito... que julga muito, muito moralista. Então, existe o controle social informal, que é muito forte, e o controle social formal, que é o Estado, que é a lei, também é muito forte. Né? Só que ele mata e prende a parcela mais vulnerável da população. Né? Esse discurso da polícia é sempre o mesmo. Né? Então, a gente... por exemplo, quando aparece o Big Brother, né? Todo mundo adora o Big Brother. Por que a gente adora o Big Brother, gente? Me fala. É pra ficar cuidando da vida dos outros. Porque a gente gosta de julgar. É por isso. É muito prazeroso julgar. Eu adoro julgar. A Mariana, a Nicole, a Júlia. A gente não admite isso publicamente, mas a gente julga o tempo inteiro. A moralidade é isso. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com essa moralidade, porque ela é muito forte. Ela imprime, a reação dela afeta muito o indivíduo. Né? Ela não é a lei. A lei prende, a lei mata, a lei executa. Né? A lei é o Estado. O Estado é muito violento. Mas a moralidade, o controle social informal, é muito forte também, julga muito, né? Lembra da Carol Conká? Lembra? Ela entrou no Big Brother, se achando e tal, aí falou merda, aí todo mundo acabou com ela, aí ela foi eliminada com 99, ou seja, ali todo o julgamento estava em cima dela, porque ela é uma mulher negra, uma mulher tem muita liberdade, tem muita autonomia, e porque ela, sei lá, eu não vou entrar nisso não, porque eu também não vejo Big Brother não, porque pega mal ver Big Brother, também não vejo, tá uma porcaria e tal. Mas o fato é que o que é interessante no Big Brother é a moralidade, a nossa reação sobre aquelas pessoas. Qualquer um de nós que fosse para lá, né, o Gabriel, o Igor, a Marina, a Cecília, todo mundo ali ia se dar mal.
Porque o tempo todo, as pessoas iam estar o tempo todo julgando seu comportamento. Né? Se você fumou, se você não fumou, se você olhou para você falou uma coisa que as pessoas vão interpretar de uma forma, de uma reação desproporcional, né? Então, se a gente fica sobre o escrutínio, sobre a lupa das pessoas, a gente fica muito vulnerável, né? Então, o desvio é isso. O desvio é quando a gente fica sob o escrutínio das pessoas. A reação social é sempre muito violenta. E a reação social aparece de uma forma mais explícita, mas parece até um filme, né, o Big Brother, né? Parece até um filme, um roteiro, né, escrito por Hollywood, né? A reação social muito violenta das pessoas. As pessoas julgam. Se a gente pudesse, ou se o público pudesse, o público fuzilava todo mundo pelo Big Brother, não é? Todo mundo seria fuzilado, todo mundo vai pro paredão. Ah, o Gabriel foi porque o Gabriel falou isso. O Gabriel chamou os Cruzeirenses de Maria. Eu sou atleticano. Eu adoro chamar Cruzeirenses de Maria. Uma fala pode ser interpretada como preconceituosa, como isso, como aquilo. Vai pro paredão. A Júlia falou uma besteira. Vai pro paredão. Todo mundo vai pro paredão. Então o julgamento moral ele é muito forte, muito poderoso. Né? Então, esse é o ambiente que o turista circula. Então eu estou dando esses exemplos, né, do Big Brother, dos movimentos sociais, né, para dizer que esse é o ambiente que a gente vive, que a gente circula, né, que é um ambiente que tem muita força. Né, o julgamento das pessoas, a reação social das pessoas é muito forte. A gente nunca deve esquecer isso. Na verdade, a gente esquece isso. A gente só é lembrado disso quando a gente quebra alguma expectativa. Então vamos supor que a expectativa da Mariana, que os pais dela, era que ela fizesse direito, né? Ou fizesse um curso convencional, um curso tradicional, engenharia, né? E aí a Mariana, não, eu vou fazer turismo porque eu acho mais interessante, o turismo do FMG tem essas características que é diferente, tem uma parte do curso de turismo, vamos supor que ela argumente, tal. Mas não, mas é um curso menor, é um curso que tem baixo status, não é? Você reconhece isso, né? Qualquer pessoa que compara, né, com medicina, com direito, não. Então, a expectativa que seus pais tinham em relação a você é muito alta, né? E pode ser muito rígida. Então, o tempo todo a gente está sendo julgado e sob escrutínio das pessoas, né? E o legal é que a gente faz isso também com o outro. Isso é que é legal na reação social. Eu estou sob escrutínio da Larissa, da Marina, do Gabriel, do Igor, do Felipe, mas eles também estão sob o escrutínio da gente, né? Então não é uma relação só de vítimas e algozes, né? Todo mundo é algoz de todo mundo, né? Todo mundo, a gente está o tempo todo julgando, né? Deixa eu só mudar aqui o slide aqui para a gente discutir mais, porque o interessante é trazer essa discussão para o turismo, né, gente? Então a gente está entendendo aqui como que a sociedade funciona, entendendo como que esse controle social informal funciona, como que a vida social é complexa, né? E, então, por exemplo, um exemplo bobo, né? Como que alguns grupos sociais, alguns indivíduos, né, dão mais atenção, né, valorizam mais o cuidado com o animal, por exemplo. Então, às vezes, você tem uma mobilização social por animais. Vocês já viram isso? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem um movimento social para acabar com... Qual que é? Vamos ver se vocês estão informados. Com o trabalho animal, né? Para acabar com o cavalo, né? Com esse trabalho de carroceiro e tal, né? E os carroceiros precisam disso para sobreviver, vocês sabem disso, né? Os carroceiros não têm qualificação nenhuma. Eles são semi-analfabetos, são analfabetos, são muito vulneráveis, são homens com baixa escolaridade, baixa renda, baixa qualificação, a maior parte negros. Então às vezes as pessoas, grupos sociais, eles gastam mais dinheiro, mais energia cuidando de bicho, né? Então você vê, por exemplo, a indústria de pet. Né? O bicho vai para pet shop, né? Minha cachorrinha ali, eu dou banho nela, tá, gente? Então eu não faço, eu sou politicamente correto. Então eu adotei ela, mentira, eu comprei, isso é foda. Eu devia ter adotado essa porcaria dessa cachorra, mas acabou que eu comprei, porque ela é pequena, porque ela é shih tzu e tal. Mas então hoje em dia existe uma ética em relação até aos animais, né? Então a gente tem que adotar os animais, porque os animais né, a gente não deve comprar, a gente deve adotar. E existe até uma... Você sabe que Belo Horizonte é a única cidade de Minas que tem um hospital, você sabe, né, público. Vocês sabem disso? Foi construído um hospital público veterinário para os animais. Do Barreiro?
eu não sei se é no Padre Eustáquio, eu sei que é um hospital público, veterinário, custou caro, né? Foi um investimento alto. Então você pode questionar essa ética, né? Assim, qual que é o sentido de você priorizar o gasto com veterinário, com medicação, com cirurgia, para tratar bicho, né? E isso atende a população de baixa renda, você sabe disso, né? Porque a classe média paga, né, o serviço. Então você vai atender cachorro de mendigo, por exemplo, e às vezes o mendigo não é atendido, você sabe disso, né? Então às vezes você atende o cachorro do mendigo e o mendigo mesmo você não consegue, ele não consegue ter acesso ao serviço de saúde pública, né? Porque o policial bate nele, o policial, a guarda municipal vai lá, humilha o cara, toma a documentação do cara, toma os pertences do cara. Quando os mendigos estão na Praça Aos Soares, muitas vezes tinha esse movimento, né, da guarda municipal tirar pouco que o cara tinha. E aí o cara ele vai no hospital porque ele está mal, está doente. Aí o Gabriel colocou aqui no Carlos Prates, né? Ali perto do Padre Eustáquio, Carlos Prates. Então, o dono do cachorro não consegue ser atendido pelo sistema de saúde pública, né? Porque o médico tem preconceito, porque o cara tem AIDS, porque o cara tem doença de pele, porque o cara, né, é alcoólatra, e o cachorro dele é atendido. Tá vendo como que existe muito conflito, né, na sociedade, né? Então, às vezes você valoriza uma coisa e não valoriza outra, né? É ético você gastar recurso público para atender bicho e não atender as pessoas? Ainda mais agora que as pessoas estão morrendo, né? Tem 450 mil mortos no Brasil, né? Só de Covid. Fora de câncer, de todas as outras doenças, né? Dengue, sei lá. Então, o conflito perpassa a sociedade, né? Agora você tem gente viajando para tomar vacina, né? O que vocês acham disso? É bacana eu pegar minha família e ir para os Estados Unidos tomar vacina em Miami, né? Eu já vou, aproveito, faço compra, né? Vou na Disney, que o parque da Disney reabriu, faço turismo e aproveito e tomo vacina. Aí eu acho que eu acho que, por exemplo, já que a gente não vai ser vacinado tão cedo, e lá está dando vacina, tipo assim, não é como se eles estivessem tirando a vacina da população deles para dar para turistas, porque não é o que está acontecendo. Eu não vejo problema, eu acho que é até bom, porque quando vier a vacina para cá, algumas pessoas já vão ter sido vacinadas, então vai acelerar um pouco o processo. E eu acho que é um momento que acaba fazendo a economia circular. E eu acho que é uma coisa que, assim, precisa acontecer, sabe? Querendo ou não. E eu não vejo problema nenhum. Tem gente que fala, mas você tá, tipo assim... Eu acho que quem pode, que vai. Eu não vejo que é um problema aqui pro Brasil, até porque não tá fazendo mal, não é que tá tirando vacina da gente mesmo, tá facilitando. Então eu acho que eu poderia. Não, sim, eu entendo. O que vocês acham? Vocês veem como um problema ou não? Vocês entendem como a Júlia ou diferente da Júlia? Hein, gente? Assim, eu concordo com o que a Júlia falou, mas existe uma outra coisa por trás. Porque, assim, os Estados Unidos está incentivando, fornecendo vacina para turista, mas não é para que são bonzinhos e querem ver todo mundo vacinado. É justamente para movimentar a economia deles. Aí parece que você tem que ficar um período de 15 dias hospedado em algum lugar, tem que comprovar isso e tal. Então, assim, o porquê disso, eu reprovo um pouco. Mas nada contra quem quiser ir, quem tiver dinheiro, a gente não tem culpa desse governo que a gente está vivendo. Então... eu não reprovo o motivo que eles estão fazendo, não. Óbvio que, né, eles não estão dando a vacina assim, solto, sem nenhum objetivo, que é o objetivo realmente de gerar a economia deles. E eu acho que se eles têm a possibilidade de estar fazendo isso para gerar a economia, até porque é uma necessidade, querendo ou não, eu não vejo como um problema, eu vejo até como uma solução, porque eu acho que quem está indo lá para os Estados Unidos tomar vacina e tal, são pessoas com condição financeira para fazer isso. Então, são pessoas com condição financeira de bancar lá os 15 dias que tem que bancar de todo jeito, que normalmente já estariam em outras possibilidades indo para o país. Então, eu acho que eu não vejo problema nesse motivo por trás.
muita gente vê problema, né? Ou seja, não é uma questão, não é consenso, não é uma questão pacífica. Então, por exemplo, quem pode vacinar é quem é rico, que é muito caro para lá. Então, a primeira coisa é isso, né? Então, turismo de elite e tal. Segundo, que os Estados Unidos, eles retêm grande parte das vacinas produzidas pelos laboratórios. Os laboratórios são americanos. Então, existe uma cobrança muito grande dentro do Partido Democrata, né, dentro do Congresso americano, para os Estados Unidos doar o excedente de vacina. Então, é muito mais democrático você doar do que você começar a vacinar turista em Miami, Nova York, etc. Então, existe muita pressão do México, dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos não vai doar para sei lá, para um país insignificante, que não tem relação comercial. Vai doar para o Brasil, para o México, vai doar para países da Ásia, do Oriente Médio, que os Estados Unidos têm relação comercial. Então, existe muita pressão para que esse excedente de vacina, que a população americana tem direito, porque os laboratórios são americanos, né, a Pfizer, a Moderna, a Johnson Johnson, a AstraZeneca, são todos laboratórios americanos. Eles não estão vacinando a população deles porque eles são mais bonitos, não, porque os laboratórios são americanos. Então eles fizeram acordos com o governo americano. O governo americano pagou muito mais rápido e deu muito mais dinheiro para os laboratórios do que qualquer país. Né? E eles, inclusive, estariam sofrendo sanções do Congresso americano se os laboratórios não fornecessem primeiro para os Estados Unidos. Então tem muito interesse aí, e do ponto de vista ético, seria muito mais democrático se os Estados Unidos cedessem essas vacinas para países que não têm vacina. Em vez de ficar dando para turista que vai gastar $100 mil para ficar lá, né? Passagem, hospedagem, alimentação, compras em Miami, né? Então, claro que isso não é um ponto pacífico. Claro que isso está sujeito à discussão, né? Então, esse turismo de viagem está sendo muito criticado, não só no mundo inteiro, né? No mundo inteiro você tem atores sociais, governos, né? Que estão dizendo que não, que esse excedente de vacina tem que ser fornecido para os países, ou fornecido para a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Aí a Organização Mundial de Saúde vai distribuir, vamos distribuir aqui para a África, porque o Brasil produz vacina. O Brasil está numa situação crítica, mas o Brasil pelo menos tem o Butantan e tem o Fiocruz. Então o Brasil não vai receber. E a gente está numa situação crítica por motivos de nosso presidente, né? Não, claro, mas além disso a gente tem um programa nacional de vacinação, né? A gente já tem 40 milhões de pessoas vacinadas. É muito mais do que muitos países. Mesmo a gente estando atrasado, por incompetência, né, dos nossos governantes, mesmo assim a gente está melhor que muitos países. Então, essa viagem de vacina, né, esse turismo de vacina, está sendo sim muito questionado. Né? Não é uma questão, ela é uma questão sim sujeita a uma questão ambígua, né, e sujeita a muita discussão ética, né? É o salve-se quem puder, é isso? Eu posso, eu vou. Quem não pode, se ferra. Não, não é assim, né? Claro, não pode, a civilização não pode se pautar no salve-se quem puder, né? Tem que ter alguma discussão ética em relação a isso, né? O que você faz com com excedente de vacina? Você doa, você passa para os parceiros comerciais, né, para outros países, né? Entrega para a OMS. Então não é uma questão banal, é uma questão que está atravessada por conflito, né, por questões éticas. Né? Entendeu? E aí o curioso é que as pessoas que não vão se beneficiar, né, como a Larissa, que é dura, né, a Júlia, que é dura, que não pode, legitimam isso. Né? Então a gente que não se beneficia, a gente também legitima. Né? Porque eu não tenho $100 mil para ir para os Estados Unidos, né? Ou $30 mil, ou 50, eu não sei quanto custa uma viagem dessa. Né? Mas aí as pessoas acabam legitimando. Né? Então a gente pode fazer um Big Brother aqui e julgar, né, Larissa, julgar. Porque a moralidade é isso, né? A moralidade é muito pesada, né? Mas esse turismo, se vocês lerem na imprensa, vocês vão ver que esse turismo de vacina está sendo muito criticado, muito questionado, né? E com razão. Não é um ponto pacífico, né? Ok? Alguém tem mais algum ponto para discutir sobre isso? Só uma coisa que é engraçada, que eu que trabalho com turismo, eu vejo muito, eu já ouvi de vários hóspedes, eu já vacinei, eu já tenho as 2 doses vacinadas, eu posso não andar de máscara pelo hotel, eu posso não fazer isso porque eu já estou vacinado? Não, não pode, porque a gente que está
funcionários, nós não estamos vacinados. Então essa é uma questão que a gente... Mas por que a pessoa vacinada ela tem que respeitar as regras sanitárias? Porque ela transmite. Exatamente. E aí o idiota da pessoa que é privilegiada, que é vacinada, nem sabe disso, né? Então a gente tem que saber que Não, eu transmito. Eu não estou vacinado não, mas quando eu tiver eu vou continuar transmitindo, né? eu ouvi isso de um dono de hospital. A hóspede falou comigo, todo mundo aqui está vacinado, todo mundo aqui é dono de hospital, então eu não preciso. Não, minha querida, você precisa. É. Você mais que ninguém. Ele é médico, né? Ele tinha que saber que uma pessoa vacinada transmite o vírus. Né? Ah, mas é porque é mais confortável a gente ficar sem máscara. É verdade. Ah, mas eu sou uma pessoa que teve o privilégio de ser vacinada. É verdade. Mas aí você vai se lixar para o coletivo, né? Você não vai assumir nenhum custo, né? Pô, eu tenho que ter algum custo para o coletivo se dar bem, né? Tem que usar máscara, tem que manter distância, né? Então é um problema, né? Ô Fred, para você ver como é que são as diferenças mesmo dos grupos. Porque, querendo ou não, a Nicole trabalha no Fazan, é um público completamente diferente. Eu nunca fui lá, viu, gente? Eu não sei o que é isso, tá? Inclusive eu Então, odeio essas pessoas da elite que vão lá, tá? Eu odeio, tá? E lá no Hostel, como é um perfil de público completamente diferente, por exemplo, quem vai lá que já foi vacinado geralmente é enfermeiro, alguma coisa assim, e a preocupação, os assuntos, as conversas são completamente diferentes, assim. Eu nunca recebi, por exemplo, um comentário, uma pergunta dessa, porque as pessoas já têm essa consciência e tal. Então dá para ver nitidamente a diferença dos grupos, assim. Sim, sem dúvida. E outro ponto também que a gente tem que pensar é como que é a retomada do turismo, que a gente está no curso de turismo. Então a gente tem que pensar os conflitos sociais dentro do contexto do turismo. Então o que eu ouvi de vocês em relação à retomada das viagens, já está acontecendo na Nova Zelândia, na Austrália, nos países evoluídos, né, que a gente chama de país evoluído, né, em algumas cidades da Europa, né. Então, como que vai ser feito esse turismo, essa retomada do turismo, né? Qual que é a exigência que está sendo feita para os turistas? Qual que é? Vocês sabem? Hein, gente? Qual que é a exigência? É um passaporte. O que é esse passaporte? É um passaporte sanitário. Então, para o turista curtir as praias da Nova Zelândia, da Austrália, para ele circular nas cidades europeias que estão reabrindo, né? Portugal já reabriu, eu acho, né? Você tem que ter um passaporte sanitário. Então, além de você poder viajar, você tem que ser uma pessoa, né? Tem que pagar pelos custos da viagem, você tem que estar numa situação de muito privilégio. Você tem que ter tomado as 2 doses, né? E não são todas as vacinas também não, viu, gente? Eles não aceitam o Coronavac não, tá, gente? Eles aceitam a Pfizer, sério, vê isso na imprensa. Então esse passaporte sanitário, na verdade, ele vai eleger barreiras sanitárias, vai, né, criar barreiras sanitárias para os turistas. Então mesmo o turista que pode pagar pelo custo da viagem, ele pode não estar sendo, ele pode ter essa barreira, porque aquele programa de vacinação que ele teve acesso pode não ser contemplado nessa barreira sanitária. Então a gente vai ter mais uma barreira, né, na Europa, né, na Nova Zelândia e na Austrália, né, que é essa barreira sanitária. Então, uma pessoa jovem que não foi vacinada, mas que pode viajar para a Europa, não entra na Europa. Uma pessoa que foi vacinada, mas foi pela Coronavac, pode não entrar na Europa. Então, eles estão definindo essas barreiras sanitárias, né? Então, isso faz parte dessa retomada do turismo, né? Porque a Europa precisa muito do turismo, você sabe, né? As cidades europeias giram, o fluxo turístico lá é imenso, né? É uma escala gigantesca. Então, muito dinheiro, muito turista circula lá, né? Então aqui a gente vai ter barreira sanitária também? Hein, gente? Vocês acham que vai ter barreira sanitária aqui no Brasil? Né? São Paulo. Eu acho que não. Por quê? A gente concorda com a Larissa. O povo aqui tá viajando, Fred. Nossa senhora, a gente, tudo quanto é lugar do Brasil, chegando no Hostel todo dia. Mas tem algumas cidades de São Paulo, por exemplo, que a cidade inteira foi vacinada. Eles conseguiram fazer isso em São Paulo. Eles fizeram um lockdown, né? Primeiro um lockdown, fechou tudo e depois foi vacinando todo mundo. São cidades do interior de São Paulo. Eu não sei quantas cidades são, mas são algumas cidades, né? Então, vamos imaginar uma situação que essa cidade passa a exigir
tem uma barreira sanitária. Então, o turista só pode entrar lá para gastar com hotel, gastar com restaurante, gastar com compra, se ele foi vacinado. Entendeu? Então isso é possível, sim. No futuro, né, algumas cidades podem exigir, sim. Porque isso vai diferenciar os turistas. Vai ter um turista, né, apto, um turista preferencial, do que o turista que não está apto, né, que tomou só uma dose, ou tomou duas, mas tomou de uma vacina X, Y, Z, né? Então isso está acontecendo na Europa e pode acontecer no Brasil, né? Isso obviamente vai aumentar a segregação, vai aumentar a discriminação, né? Isso vai separar mais os turistas, os países, né? As regiões, né? Ok? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui na aula, né? O que a gente avança aqui no slide? Então, esse próximo slide, um ponto que eu acho importante, né? Conflito de normas. Eu me muto, de vez em quando eu canso de mim mesmo, canso da minha voz, sabe? Só eu falo, né? Fica essa voz repetitiva, monótona. Então, esse próximo slide, eu acho importante a gente só reforçar essa ideia de que a maior parte das expectativas é implícita e imutável, né? Muda entre os grupos, né? Se há normas incontestadas, outras há que são aceitas por uns e rejeitadas por outros. Então, não existe uma sociedade em que todo mundo adere a todas as normas. Então, por isso que o conflito é inevitável também, né? O Gabriel, por exemplo, é um cara conformista, né? Que vai à igreja, vota na direita e tal, não come carne, né? Vegano e tal. Ele vai ter algumas regras que ele vai rejeitar, algumas normas que ele vai rejeitar. Então, mesmo que a pessoa seja conformista, é impossível a gente aderir a todas as regras. É impossível. O indivíduo não consegue priorizar e valorizar todas as regras de todos os grupos de forma simultânea, de forma homogênea. A gente sempre vai aderir a algumas regras e vai rejeitar outras, né? Não é possível. Só um robô, só um soldado, né? Um robô, um autômato, né? Vai aderir a todas as regras do Partido Comunista Chinês, ou a todas as regras do Partido Comunista da Coreia do Norte, ou a Cuba, ou a Venezuela, ou ao governo Bolsonaro, né? Só um robô, só uma pessoa, um autômato, uma pessoa que não pensa, vai aderir a um conjunto de uma forma, a uma adesão, né? Ao partido nazista, né? Então, não tem como você aderir a 100% das regras de todos os grupos sociais, mesmo do seu grupo de referência, né? Sempre vai ter. Então, o indivíduo ele tem uma certa autonomia, uma certa liberdade, né? Então, isso também mostra como que o conflito é inevitável na sociedade. Uma sociedade heterogênea, complexa, urbana, democrática, capitalista, né? Então, a gente não consegue aderir ao tempo todo, né? A gente tem uma certa autonomia. Então, faz com que a gente necessariamente entre em conflito, né? Fred, eu queria falar uma coisa, mas é muito aleatória. É só porque eu tava... Pode falar. A gente não vai te julgar, não. Nós somos pessoas legais. Somos ou não? Não, não somos não. Pode falar. Você não acha que o comportamento vegano tá mais perto do desvio do que quem come carne, não? Tipo, é mais desviante você ser vegano? Para a maioria das pessoas, sim. A maioria das pessoas, elas são um pouco tolerantes com o vegano. Porque primeiro que o consumo vegano é um consumo caro, vocês sabem disso, né? É muito caro, né? Essas coisas orgânicas, coisas veganas são caras. Você não acha a oferta no mercado, né? No supermercado, no varejão, ela é uma oferta rara. Então o consumo, o preço disso é muito alto. Então, primeiro que você tem um viés de classe aí, né? A classe alta, a classe A e B que é vegana.
pobre não é vegano não, tá, gente? Só para explicar para vocês, o pobre é onívoro, né? O pobre raiz é onívoro, ele come tudo. Tô brincando, tô só fazendo uma piada. Mas existe sim um choque, né, de conflitos, porque esses valores, né, de que você vai estar cuidando do ambiente, são valores muito abstratos, né? Olha, eu sou vegano porque eu estou preocupado com o acesso à água. Vocês sabem disso, né? Grande parte da produção de gado tem um consumo de água absurdo, né? Você sabe, tem mais bicho, tem mais boi no Brasil do que gente, você sabe, né? Tem muito mais boi no Mato Grosso, no Amazonas, no Pará do que gente. Se você somar isso, tem muito mais boi, gado, né, para corte, para produção de carne, do que gente do Brasil. Então, ser vegano é uma postura política. Eu não sou vegano não, tá? Mas eu tenho informação, assim. Então as pessoas têm uma postura política em relação ao meio ambiente, em relação ao acesso à água. E muita gente, a maior parte das pessoas acham essa preocupação muito abstrata, muito distante da realidade das pessoas, né? Então elas acham que esse comportamento é desviante, né? Você tem razão, né? Tem algum vegano aqui, gente? Tem algum desviante aqui? Não, né? Todo mundo aqui é carnívoro, né? Todo mundo aqui é onívoro, né? Pensa como o povo brasileiro, né? Come tudo, né? Então, antes da gente terminar, entrando no próximo slide aqui, né? Então, algumas normas são prescritivas, nos indicam aquilo que devemos fazer. Devemos preservar a natureza, não é isso aqui? Ó. Devemos respeitar os moradores visitados. Agora, pensando aqui nas normas prescritivas em relação ao turismo, né? Outras são proscritivas, né? Indicam aquilo que não devemos fazer, a gente não pode fazer. Não devemos entrar numa área preservada, né? Não devemos deixar resíduo, devemos respeitar aquele grupo, né? Um grupo indígena, por exemplo, né? Quando a gente vai visitar uma população autóctone, né? Uma população ativa, né? Então a gente tem que tomar cuidado, você não pode levar para lá chocolate, música sertaneja universitária, né? Você tem que, essas coisas nocivas, né? Comida industrializada, muito açúcar, né? Pagode, então você tem que tomar cuidado, porque senão você pode destruir aquela cultura, né? Então o turista tem que tomar cuidado, porque senão ele pode levar algo nocivo para aquela cultura. Então essas normas são acompanhadas por suas respectivas sanções que são aplicadas a quem as transgride, né? Então você tem normas prescritivas e proscritivas, né? Que o turista tem que aderir, o turista tem que estar ciente, né? Então quando o turista vai, por exemplo, para uma cidade que tem prostituição, ou prostituição infantil, por exemplo, né, ele tem que tomar cuidado, ele tem que estar atento a esses conflitos daquela sociedade, né? O turista não pode ir para um lugar que tem muita violência e assumir um comportamento violento, ou em relação ao consumo de drogas, né, ou em relação ao meio ambiente, né? Então o turista não pode, ele tem que respeitar, levar em conta os conflitos, os problemas e as normas daquela comunidade, né? Porque senão ele vai entrar em choque, né? Então, o turista, ele entende que ele está num momento de autonomia, de liberdade, mas na verdade ele está sendo julgado pelo contexto que ele está circulando, né? Então, essa que é a vulnerabilidade, essa que é a situação peculiar do turista. O turista é um pancado, né? Isso é um pancadão, né? Ele acha que ele está livre, que ele está solto, que tem liberdade, tem autonomia, mas ele está sujeito à cobrança, ao controle social informal. Né? Ele acha que está livre, ele acha que ele pode não usar máscara, né? Que ele tomou vacina, então ele fala uhul, né? Mas na verdade ele pode aumentar, ele pode gerar, aumentar a desigualdade, ou pode gerar conflitos naquele contexto, naquela comunidade, naquele território que ele está visitando, né? Muitas vezes o turista não se dá conta disso, né? Mas pode falar. Mas, tipo assim, como que você passa esse tipo de informação para o turista? Igual você falou da prostituição infantil, desses valores dessas normas prescritivas, né? Tem que ter alguma maneira de você se comunicar com o turista e não espantá-lo, né? Sim. Porque, em tese, são defeito daquele local. Por exemplo, um lugar que tem uma religiosidade, por exemplo, né, que o turista vai para uma população do interior de Minas, lá as pessoas são muito católicas, né, são muito
conservadoras, do ponto de vista da religiosidade, do corpo, né? Então, a pessoa tem que saber ler, fazer uma leitura do contexto, né? Ela tem que se informar, tem que conversar com a população local, né? Então, muitas vezes o turista, ele é alienado. Ele se aliena, ele não tem nenhuma interação com a população local, está se lixando, né? Ele fica lá no resort, fica lá no Beach Park, e quando ele sai, ele acha que está no Beach Park ainda, né? Eu não tenho nada contra o Beach Park, não, né? Eu só não vou, né? Não tenho nenhum desejo, não, detesto, mas não tenho nada contra. Então, o turista não pode ser alienado daquele contexto que ele está circulando, dos valores daquele grupo que ele está consumindo, né? Consumindo a paisagem, consumindo a praia, consumindo, né, o serviço. Muitas vezes o turista não sabe que o trabalhador do turista está numa situação de vulnerabilidade, que ele é super explorado, etc, etc, etc. Então, todos esses conflitos vão acabar emergindo, né? E aí o turista não vai receber uma cartilha, hein, Gabriel? O turista não vai ler um estatuto da criança, a lei, ele não está interessado em ler. Ele não vai receber uma cartilha de 800 páginas para ler. Ah, como se deve se comportar, tal, 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 tal. Não. A vida social é mais complexa do que isso, né? Então ele tem que interagir, tem que saber ler o contexto, né? Entendeu? Então, a pessoa que vai no hotel, né, que foi vacinada, ele tem que saber que aquelas pessoas jovens não foram vacinadas, né? Então, uma pessoa de 60 anos foi vacinada, mas a pessoa que o trabalhador do turismo, né, do turista, o trabalhador do mercado turístico, né, ele não foi vacinado. Então, você tem que ter respeito, você tem que ter cuidado com aquele trabalhador, né? Você não pode ficar circulando sem máscara porque você foi vacinado. Então, você tem que ter uma leitura do contexto, né? Ele sabe, essas pessoas, que o exemplo lá, foi a Nicole que deu o exemplo, né? Então, você sabe que no Brasil você tem a campanha de vacinação tá lenta, não está alcançando a população. Você não pode ser estúpido, não pode ser alienado, né? Igual os turistas lá que a Nicole estava atendendo, né? Não pode ser alienado, não, senão você vai gerar, você vai explicitar uma situação de desigualdade, né? A situação dele é muito privilegiada em relação à situação dos trabalhadores, né? Então ele vai explicitar isso e vai gerar conflito, né? Ele não pode ser burro, né? Porque ele é privilegiado, ele é um cara de classe alta, ele come... Quanto que é o prato do fazano, Nicole, pra gente, né? R$100, R$300, quanto que é um prato? Depende muito, mas dá uns 300. Aí, R$300. Eu não costumo pagar R$300 no almoço, na verdade eu nunca paguei, né, gente? Eu não costumo pagar R$300 num prato, porque eu nunca paguei, né? Então, ele vai fazer emergir aquela desigualdade que existe entre ele e os trabalhadores, né, do hotel, os trabalhadores que estão atendendo, estão servindo ele, né? Que são moradores da cidade e que aqui a campanha de vacinação está indo devagar, quase parando, né? Você entendeu, Gabriel? O cara tem que saber fazer uma leitura mínima, né? Senão ele é um turista alienado, né? Aí a Nicole vai jogar lá uma pimenta, né? Vai jogar lá fazer uma maldade com o alienado do turista, né? Mas acho que talvez tenha lugares que você até precisa de um guia turístico, né, para te ajudar nessa. Claro, quando é um contexto muito diferente, né, você tem razão. Quando é um contexto, por exemplo, uma sociedade que fala árabe, você viajou para a Arábia Saudita ou para o Irã, você é um cara que gosta de turismo radical. Você viajou para o Irã, é nudista, né, e vai circular em Teherã nu. Então você precisa de você não fala árabe, você não tem informação sobre o islamismo. Você, né, não tem a menor ideia do que é a cultura, né, como que o corpo feminino é controlado, como que o corpo masculino é, como que você não pode falar com uma mulher na rua, uma mulher que anda sozinha, né, você não pode chegar com uma menina e falar, tudo bem, vamos tomar uma Heineken. Você não pode fazer isso, você sabe, né? Se você fizer isso, você vai sofrer um controle social informal e até um controle penal, né? Nesse caso, você pode sofrer um controle social informal, né, das pessoas te julgarem, te condenarem, e até um controle social formal da polícia. Você não pode achar uma menina bonita no Irã e falar assim, pô, vamos tomar uma Heineken? Né, vamos sair pra gente se conhecer melhor? Né? Isso não existe, né? Porque é uma outra sociedade, né? É outra cultura, é outra religiosidade, né? Então as mulheres lá não têm autonomia para sair assim, para beber, né? Entendeu? Ok, gente? Mais alguma questão? Vocês querem discutir, trazer mais alguma dúvida?
tá todo mundo calado, né? Tá todo mundo olhando o TikTok, né? O Christian, cadê o Christian? O Christian olhando o TikTok. Quem mais, hein? A Marina, a Fernanda, Na o pandemia não me Felipe. liga O Felipe TikTok. sumiu também. A Hannah também sumiu, ninguém sabe da Hannah. Até agora a Hannah não falou. A gente não sabe se cadê a Eu tô aqui Hannah. prestando atenção certinho em tudo. O Igor, não, o Igor falou, né? A Marina também falou um pouquinho, né? Que mais? Então vocês têm vocês olharam a ementa, vocês têm dúvida em relação ao conteúdo da disciplina, a avaliação, né? Alguma questão que vocês querem trazer? Fred, as resenhas elas vão ser só a partir da próxima aula. Da próxima aula, é. A próxima aula que tem conteúdo, né? Que tem avaliação. Que agora eu estou fazendo uma introdução, né? Então a próxima aula é no dia 1º de junho, né? Semana que vem. Aí a gente vai discutir crime, violência e turismo. Como que o crime e a violência impactam os territórios, né? As cidades turísticas, né? Então, atentado terrorista, aí tem várias crises sanitárias, guerra civil, aumento do crime, né? Então os turistas evitam, no Rio de Janeiro, por exemplo, os turistas evitam favela, evitam um monte de lugar e ficam lá nas bolhas turísticas, né? Então o turista vai para o Rio, mas não conhece o Rio, só conhece Copacabana e Leblon, né? Ou a Barra da Tijuca. Então, por quê? Porque as pessoas se sentem inseguras, têm medo, né? Entendem que é uma cidade, acham ou não? Entendem que é uma cidade muito violenta, muito insegura. Então, o turista fica na bolha, naquele território que é a bolha turística, né? Aí você tem polícia, no Rio você tem aquelas delegacias de turistas, né? Você tem uma polícia que fala inglês, fala espanhol, uma delegacia especializada só para turistas, né? Então você tem todo um investimento para minimizar, reduzir esses riscos, né, que o turista corre. E vamos discutir também o contrário. Como que o fluxo turístico muito intenso pode aumentar o desvio e o crime num território, né? Então os turistas podem sim gerar disrupção, né, normativa, né, no território. Pode aumentar o conflito num território muito pequeno, que a população é muito homogênea, muito conservadora. Então chega lá aquele fluxo gigante de turistas, pode causar depredação ambiental, né, poluição, conflito, né, de valores, etc. Então o turismo é afetado pelo crime, pela violência, né? Aí você cria essas bolhas, ou no caso, por exemplo, um atentado terrorista em Paris. Aí cessa o fluxo, né? A gente para, não tem, depois o fluxo é retomado. Ou o próprio turismo é que gera aumento de desvio e crime, né? Então a gente vai discutir isso. E aí vocês vão me passar, vão fazer a síntese da aula e a síntese dos textos e me enviar até o dia 8, que a gente vai ter a discussão, né, a partir da síntese que vocês fizeram. Ok? Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Ô Fred, você quer que a gente coloque alguma coisa específica no assunto do e-mail ou só mandar... Tá falando, síntese dos textos da aula tal? Só isso. Tá bom. Tá bom. É suficiente. Ok? A gente pode encerrar? Ou alguém quer trazer mais alguma questão? Tá bom? Então, todo mundo recebeu material, não é isso? Todo mundo está com material, não tem ninguém aqui alienado não, né? Ninguém aqui, todo mundo está com as aulas, está com os textos, está com os trabalhos. Eu tenho que mandar um trabalho, eu mandei o trabalho final não, né? O trabalho intermediário também não, né? Mas eu vou mandar, até semana que vem eu vou mandar. Porque vocês têm um prazo aí bom, né? O trabalho intermediário vocês têm que entregar até o dia 13 de julho e o trabalho final até o dia 17 de agosto. Eu quero disponibilizar para vocês até semana que vem. Vocês têm que me cobrar também, viu, gente? Vocês são alunos, vocês podem cobrar também. Vocês não têm poder nenhum, né? Eu estou aqui, eu tenho muito poder, vocês estão aqui, coitado de vocês. Vocês podem me cobrar também para eu disponibilizar o quanto antes para vocês, tá bom? Então até semana que vem. Até, Um professor. abraço, Tchau, então. Fred. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, bom dia.